Eu já trouxe alguns vídeos que geraram certas divergências aqui no canal, mas eu acho que poucos tiveram uma discussão tão forte sobre quem venceria entre o Thanos e o Superman. E eu acho até engraçado, porque naquele vídeo sobre os vilões dos Vingadores que venceriam a Liga da Justiça, eu citei que o Thanos venceria a Liga toda, mas a galera só se incomodou com o fato de eu ter falado que o Thanos venceria o Superman, o que é a parte menos difícil de acreditar no que eu comentei naquele vídeo. Claro que lá eu estava criando uma situação hipotética onde o Thanos poderia vencer a equipe no cenário correto, mas pelo jeito o pessoal focou só na parte do Superman contra o Thanos. Mas galera, eu não estou falando isso na base do achismo, ou só porque eu gosto mais do Thanos do que o Superman. Eu falo isso baseado no que acontece nos quadrinhos. O Superman é um personagem extremamente poderoso, mas a galera o trata como se ele fosse completamente invencível, o que não é o caso. E no vídeo de hoje eu vou simplesmente mostrar que o Homem de Aço perderia em um combate contra o Titã Louco, e o porquê disso. Antes de mais nada, vamos listar os poderes do Homem de Aço, e como o Thanos tem uma gama de poderes bem maior, eu vou começar pelo mais simples, que é o Superman. O Kryptoniano tem um pacote de poderes mais clássicos da história das mídias, sendo ele o principal responsável por uma gama de personagens com capacidade de voar, super força e super velocidade. Além desses poderes que eu já mencionei, ele também conta com visão de calor, invulnerabilidade, super sentidos, sopro congelante e fator de cura. Em algumas histórias, principalmente durante os 952, ele tem a capacidade de liberar energia solar armazenada em explosões ou rajadas de calor. Mas como ele não conta mais com esse tipo de poder, e na maioria do tempo das suas histórias ele também não contava com eles, foi algo temporário, então eu não vou colocar aqui no vídeo de hoje. Mas quando falamos de um combate contra o Superman, claro que a principal discussão vai ser relacionada à força, e o Homem de Aço é muito trabalhado no supino. As suas versões mais fracas são capazes de arrastar continentes, e uma única versão dele que estava adoecida quase tirou a Lua de órbita ao socá-la, mesmo se contendo. Já ele na sua forma base, sem nenhum tipo de avaria ou algo que mude seu status, faz com que ele seja capaz de facilmente levantar o peso da Terra por 5 dias sem receber a luz solar. Esse é um dos feitos mais famosos do Superman, mas ele também conseguiu coisas como segurar temporariamente um pequeno buraco negro, segurar o sistema solar condensado e também parar um terremoto com as mãos. Claro que eu poderia passar o vídeo todo aqui só falando dos feitos de força do Superman, já que ele coleciona muito nos quadrinhos, só que eu tenho que avançar o vídeo e todo mundo sabe o quão forte é o Superman. Mas será que você sabe o quão forte é o Thanos? Porque eu realmente acho que ele é bem subestimado nesse quesito. Pra vocês terem uma ideia, ele já lutou ao mesmo tempo contra o Coisa, o Professor Hulk, Thor e o Hércules, onde estava vencendo todos eles ao mesmo tempo. Muitos podem considerar aquela fala dele durante o Desafio Infinito, onde ele diz que evita lutar contra o Hulk, mas em momento algum o Thanos nas HQs arregou uma luta contra o Gigante Esmeralda. Eu tenho certeza de que o Thanos só afirmou isso porque ele sabe da força exponencial e da resistência do Verdão, mas não significa que ele não poderia vencer. E já que eu mencionei o Thor, o Deus do Trovão é um freguês clássico do Titã, e quase todas as vezes que eles se enfrentam, o Thor apanha, e apanha muito. Por volta ali de 2010, os personagens se enfrentaram e o Thor chegou de surpresa pelas costas do Thanos, lançando um ataque com tudo utilizando seu Mjolnir. Não só o Thanos ficou de pé, como ele permitiu que o Thor atacasse novamente, onde ele foi lá e nocauteou a divindade utilizando apenas força bruta. E esse foi só um exemplo. Tem um quadrinho mais antigo onde o Thor está com a Joia do Poder, que aumenta as capacidades físicas do seu portador, e mesmo assim não consegue derrotar o Thanos, mesmo o Thanos permitindo que ele o batesse. O vilão ficou entediado e decidiu utilizar um dos seus equipamentos para imobilizar o Vingador enquanto ele simplesmente ia embora. E muitos podem dizer que o nível de força do Thor não é o mesmo que o do Superman, e aí eu vou discordar muito. Para ser breve, nessa breve comparação com o Deus do Trovão, o Thor já foi capaz de mover a máquina do mundo, que estava ligada aos 9 reinos e à árvore Yggdrasil. Ele empurrou a máquina para trás, retrocedendo o Ragnarok que havia sido iniciado por conta da própria máquina. Ele basicamente empurrou os mecanismos da máquina na direção contrária, lutando contra a força combinada do motor e da própria Yggdrasil. Isso é o equivalente do personagem ter empurrado todos os 9 reinos de volta aos alinhamentos originais deles. Isso enquanto ele estava enfraquecido, o que é um detalhe bem importante a ser dito. Tá, mas o que tem de especial nisso tudo? Simples, o tamanho da Yggdrasil. Ela vai muito além dos 9 planetas que compõem os reinos. Já foi dito em várias ocasiões que os reinos são universos, e apenas uma de suas raízes já deu poder o bastante para o Mephisto criar um multiverso com milhares de realidades alternativas. O que aconteceu na verdade é que Odin mentiu sobre a real extensão da árvore para não atrair mais inimigos, e o próprio Thor já confirmou isso. Então o Thor não estava movendo mundos e muito menos dimensões, ele estava movendo ao mesmo tempo 9 universos inteiros de extensão infinita. É um feito tanto quanto exagerado, ele basicamente estava movendo o infinito multiplicado por 9, mas é canônico, e mesmo assim um personagem capaz de fazer isso não foi capaz de dar trabalho para o Thanos. O mesmo vale para o Hulk, que recentemente trocou golpes com o Thanos e os dois estavam em pé de igualdade. Lembrando que o Hulk é capaz de abalar o multiverso com seus golpes e rasgar paredes dimensionais. O Namor, que está abaixo dos dois citados, quebrou todos os ossos da mão quando tentou socar o vilão. E graças a isso eu acho muito difícil acreditar que o Thanos passaria algum tipo de dificuldade lutando contra o Kryptoniano. O que a galera não entendeu naquele vídeo, até porque eu resumi bastante para caber dentro de uma minutagem que fosse confortável, é que o Thanos escala muito acima de todos os personagens da Terra, seja na Marvel ou na DC. Citando novamente o Thor nos quadrinhos, ele escalou o Titã Louco como no mesmo nível de Zeus e Odin. O personagem é o que está logo abaixo das entidades cósmicas quando se trata de nível de poder, e as próprias entidades temem
temem quando o Thanos decide se movimentar para destruir o universo. Mas claro que não dá pra esquecer também da incrível velocidade do Superman, que por muitas vezes foi comparado ao próprio Flash. Eu vi uma galera comentando acerca disso nos comentários do vídeo, só tem um detalhe que a maioria não percebe, é que o Superman não é focado em velocidade de reação. O Superman tem velocidade de deslocamento, e quando ele precisa reagir a um ataque super rápido, ele precisa aumentar os seus sentidos para acompanhar personagens da mesma velocidade. Falando assim até parece que é fácil, mas numa luta contra o Apocalipse, o mesmo tentou socar o vilão utilizando uma super velocidade da mesma maneira que o Flash faz. Quando os socos chegaram a um número próximo a 4.000, ele não estava mais conseguindo continuar, até porque teve a resistência do Apocalipse do lado contrário, né? O que é muito diferente do que o Flash faz. Por exemplo, que num quadrinho recente, ele socou o Flash Reverso 7 milhões de vezes. Pelo menos foi esse o número que ele tinha parado de contar enquanto socava. Tá certo que mesmo o Superman não conseguindo feitos do mesmo nível que o Flash, ele ainda é um personagem muito rápido, estando em vantagem contra o Thanos, como eu mencionei lá no vídeo. O Thanos não possui super velocidade, mas não é como se ele fosse um personagem lento, até porque ele encara personagens com super velocidade também. Eu diria que ele encara personagens até mais rápidos do que o Superman, como é o caso do Surfista Prateado. Não tem uma única ocasião nos quadrinhos onde a velocidade abismal do Surfista Prateado tenha feito dele algum tipo de vantagem contra o Titã Louco. E olha que o Surfista Prateado e o Superman compartilham de uma característica: eles têm velocidade de deslocamento maior do que a velocidade de reação, sem contar outros personagens super rápidos que o Thanos já enfrentou, como é o caso do Makkari, do Thor, que muitos esquecem ter super velocidade, e o Icarus, que é mais lento que os demais que eu comentei, mas também é super rápido. Lembrando que o último vídeo aqui do canal foi um vídeo falando sobre os velocistas da Marvel, então se vocês quiserem saber um pouco mais sobre alguns desses personagens que eu mencionei, é só ir lá. Mas eu tô falando bastante do Superman, porque não falar agora do Thanos, que também iria atacar, obviamente. Pode não parecer, mas o Thanos tem uma vantagem clara sobre o Superman por causa de um detalhe crucial: o Thanos tem acesso à magia. Claro que ele não chega a ser um grande feiticeiro, como é o caso do Doutor Estranho, da Feiticeira Escarlate ou do Loki, mas ele sabe magia. Tanto é que quando ele deu imortalidade ao Deadpool e quando fez o Deadpool voltar à vida em uma ocasião, ele estava utilizando magia e ciência ao mesmo tempo. Ele também fez um clone dele mesmo baseado no Doutor Estranho, que era um feiticeiro, até mesmo dizendo que magia era meramente uma ciência que não compreendia totalmente. Claro que nem todo quadrinho retrata a mesma forma a vulnerabilidade do Superman na magia. Por exemplo, na HQ dele, juntamente com Batman, o personagem fica preso com os feitiços do Félix Fausto e não consegue se libertar, justamente por ser magia. Só que em uma das HQs mais recentes da Liga da Justiça, o personagem chega perto de uma vela mágica e começa a passar mal, afirmando que ele odeia feitiços. Também existem quadrinhos onde a Supergirl, ao bater em um feiticeiro, quase desmaia por conta da sua vulnerabilidade. Aqui eu vou levar em consideração que o Superman meramente tem vulnerabilidade, mas não que ele passe mal ou que algo mais aconteça. Simplesmente a magia atua nele como atuaria em humanos comuns. Agora imagina um soco do Thanos carregado de magia, sendo que ele é um personagem que já conseguiu isolar um Hulk com um soco e fez a mesma coisa com o Thor. Sem contar que eu mencionei lá no outro vídeo que, como ele é um arauto da morte, consegue invocar hordas inteiras de mortos-vivos, que também se configuram como magia. Inclusive, esse é o ponto alto do Thanos, relacionado ao misticismo. Ele é um necromante, e provavelmente é isso que ele usaria contra o Homem de Aço. Bom, mas como ele não é um feiticeiro no sentido mais usual da palavra, e não conta com ataques místicos como acontece com o Doutor Estranho, já mencionado, vamos ignorar essa parte por enquanto. E será que o Thanos teria alguma outra coisa que poderia bater de frente com o Superman? Sim, ele tem suas poderosas projeções de energia cósmica. Como um membro da raça dos Eternos, apesar da aparência bem diferente que ele possui, o Thanos conta com a capacidade de manipular energia cósmica. Apenas com um estalar de dedos ele foi capaz de nocautear o Coisa, explodiu o Magus, que é a versão maligna do Adam Warlock, bloqueou os ataques do arauto mais poderoso de Galactus, que é o Morg, e por aí vai. E eu tô sentindo que eu tô batendo muito no Thor aqui nesse vídeo, mas eu não posso deixar de citar que ele também já nocauteou o Deus do Trovão com suas rajadas oculares. Claro que energia cósmica não é uma das fraquezas do Superman, mas é um poder extremamente forte e ele teria muito mais chance de feri-lo utilizando isso do que com seus punhos. E o Thanos pode fazer com que as explosões de energia sejam de energias específicas, como ele já fez ao se libertar de uma prisão de fótons utilizando radiação gama. Caso ele tivesse ciência da fraqueza do Superman, a radiação de um sol vermelho, ele poderia simplesmente alterar a composição das suas rajadas de energia para desse sol em questão. E mesmo que ele não fizesse isso, utilizasse apenas da sua rajada cósmica normal, elas já foram capazes de expulsar o Galactus da sua nave e deixá-lo parcialmente ferido. Tá certo que o Galactus estava faminto, então ele não estava no auge da sua força, mas ainda assim é uma entidade cósmica. E mesmo enfraquecido, o Galactus estava lutando contra outra entidade, que era a entidade da fome, e que estava em busca das joias do infinito. Então mesmo enfraquecido, ainda é o Galactus. Nessa mesma luta, o Devorador de Mundos atirou com as suas próprias mãos rajadas de energia cósmica contra o Thanos, que saiu ileso. Isso mostra duas coisas. A primeira é que dificilmente as rajadas de calor do Superman fariam alguma coisa contra ele, e a segunda é que o Thanos tem um escudo extremamente poderoso. Esse que é mais um poder que entra na sua gama de habilidades, que como eu mencionei antes, é enorme. E não foi a primeira vez que esse poder salvou o Thanos. Lembra que eu mencionei mais cedo que o vilão foi capaz de criar um clone baseado no Doutor Estranho? Não foi o único que ele fez. Ele também fez um clone do Galactus, que era 2 vezes mais poderoso que o original. Esse clone atacou o Thanos com as suas próprias rajadas de energia cósmica, e o Thanos sobreviveu e logo após isso se levantou. Além de proteger ele da rajada de energia, o personagem também já se protegeu dos ataques do Campeão, que na época estava com a
Joia do Poder e se equiparava ao Hulk em força. Então é mais um poder do Thanos que mostra que o Superman não faria nada contra ele utilizando a super força, que é a sua principal arma, e dificilmente o sopro congelante também teria algum efeito, já que é um poder muito menos destrutivo do que seus punhos e a sua visão de calor. E vamos supor que novamente o Thanos não queira utilizar o seu campo de força, que é uma habilidade que ele utiliza com muita frequência nos quadrinhos. O personagem também conta com a capacidade de criar portais, então ataques à distância do Superman dificilmente o acertariam de qualquer forma, já que ele poderia enviá-los para qualquer outro lugar. Inclusive, esse é um poder que eu esqueci de mencionar na parte do Thanos quando eu estava fazendo aquela lista de vilões que derrotariam a Liga da Justiça, então é mais um argumento a favor dele. A única vantagem de fato que eu vejo para o Superman no combate é a capacidade que ele tem de voar, algo que o Thanos não tem. Ele não ficaria completamente imóvel no chão, já que o Eterno tem a capacidade de andar sobre o ar, mas claro que isso não chega nem perto da capacidade do Superman de voar livremente. Seria extremamente difícil para o Thanos conseguir acertar, no caso de o Superman querer passar o combate desviando dos seus golpes. Mas o Thanos também conta com telepatia, o que complica muito mais, porque ele não depende de acertar os ataques. E a sua telepatia é de alto nível, superando da Serpente da Lua, que é uma das grandes mentes da Marvel. Ele também foi capaz de escravizar mentalmente um antigo arauto de Galactus e fazer dele seu lacaio. Então corre o risco do Thanos conseguir fazer isso com o Superman. Ele também controlou a mente do Hulk para lutar contra os Vingadores, sendo que o Verdão é descrito como um personagem que geralmente é imune a ataques telepáticos. E para finalizar, outro poder que eu também mencionei naquele vídeo que o Thanos tem é a manipulação da matéria. Ele já foi capaz de transformar um Skrull em pedra, parou o Stormbreaker no ar quando ele foi lançado pelo Bill Raio Beta e já impediu a investida de um dos arautos de Galactus na sua direção. Dito tudo isso, eu realmente acho extremamente complicado sequer imaginar o Superman ganhando. Fisicamente, o Thanos consegue se equiparar ou até mesmo superar o Homem de Aço, recebendo golpes do Thor com uma joia do infinito e gostando de receber os ataques, já que o Thanos é meio masoquista. Ele lutou de igual para igual com o Hulk e em alguns casos até mesmo venceu com certa facilidade. Sem contar que o Thanos já lutou contra o seu próprio filho quando ele era Avatar da Fênix. E olha só, ele novamente conseguiu vencer. E agora estamos falando de uma entidade cósmica completa, por mais que fosse um fragmento da Fênix verdadeira. O personagem possui campos de força que impedem ele de ser atacado fisicamente ou por ataques de energia, que anulam completamente não só os seus golpes físicos, como também sua visão de calor. E mesmo que a visão de calor acertasse, o Thanos já sobreviveu a entrar em uma estrela e ao entrar no núcleo do Ego, o planeta vivo. Então não é como se ele fosse vulnerável ao calor. Já o Superman teria que lidar com hordas de mortos-vivos que o Thanos poderia invocar, rajadas de energia cósmicas, ataques telepáticos, magia, poderia ser atacado em múltiplas direções graças ao poder do vilão de criar portais e por aí vai. Mas enfim, na minha opinião, o Thanos vence com certa facilidade o Superman. Mas deixa aí embaixo nos comentários o que você acha depois de ter assistido ao vídeo. E me diz aí se eu fui capaz de mudar a sua opinião ou se você continua acreditando que o Superman poderia sim vencer o Thanos. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esquece de deixar o like aí embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Valeu e até a próxima.